Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã. Que satisfação estar com vocês aqui. Eu me chamo Brás, atualmente estou como coordenador do Ministério de Pregação do Estado de Goiás. Estou aqui para servir, meu irmão, a cada um de vocês. Sou este servo do Senhor, participo do grupo de oração Jesus Nosso Guia. Não sei para você, mas para mim é o melhor grupo de oração, é o que eu participo, viu? Deus abençoe. E fui convidado, a estar com vocês neste encontro de pregadores da Diocese de Formosa. E o tema a qual foi proposto, como é uma pregação? Este é o tema, como é uma pregação? E eu vou abordar os seguintes itens. Como preparar a estrutura da pregação? Como fazer na prática um roteiro com começo, meio e fim? E apresentar as técnicas na pregação, tá ok? É preciso salientar, antes de começar, eu quero pegar que nós precisamos ter humildade, tá? O pregador, ele precisa ter essa humildade no pregar. E aqui eu sei que eu vou estar falando para pregadores que já pregam, pregadores que estão iniciando, né? Mas para nós todos precisamos entender que nós estamos debaixo da unção do Senhor. E é a Ele que nós devemos, ter todo esse entendimento de saber que é dele toda a graça, tá? E eu quero pegar uma parte que está aqui neste livro, do Frei Raniero Cantalamessa, o mistério da palavra de Deus. O mistério da palavra de Deus, Frei Raniero Cantalamessa, ele escreveu e tem excelentes subsídios para nós, irmãos. Se você não tem este livro, eu convido você a estar adquirindo. Se você tem, faça a leitura, porque são muitos aprendizados, muitas coisas boas aqui. Eu tenho certeza que foi inspiração realmente do Espírito Santo, um homem muito ungido, tá? E aí ele faz um questionamento para nós, uma provocação. Ele diz assim: é preciso que nos perguntemos, por que queremos evangelizar? O porquê se prega é quase tão importante quanto o que se prega. Nada ofusca ou diminui tanto o poder da nossa pregação como a falta de pureza nas intenções. Aponto duas direções nas quais, acima de tudo, é necessário trabalhar para purificar as nossas intenções: a humildade e o amor. Então somos convidados a ter humildade e amor, na pregação e como pregadores. São Paulo esclarece que se pode anunciar Cristo por finalidades não boas e nem retas. Alguns pregam o Cristo por inveja e rivalidade. Filipenses 1, 15 e 17. Há dois fins fundamentais pelos quais se pode pregar Cristo: ou por si mesmo, ou por Cristo. Consciente disso, o apóstolo declara solenemente: não é a nós mesmo que pregamos, mas a Jesus Cristo, o Senhor. 2 Coríntios 4, 5. Então, nós vemos aqui que essa provocação que faz a cada um de nós pregadores, é necessário que nós examinamos o nosso coração, tá ok? E a partir daqui, então, eu vou dar início de como nós fazemos a nossa pregação. Primeiro, nós precisamos preparar um roteiro. O roteiro é muito importante para nós sabemos, até para que a gente não se perca, tá ok? Por quê? Uma pregação, ela tem que ter início, meio e fim. Assim como uma história que nós vamos contar. Não é? Para que ela possa ter entendimento, nós precisamos ter o início da história, o meio e o fim. E quando nós vamos preparar então, o roteiro, nós precisamos entender que ela também tem uma estrutura. E a estrutura é o quê? Primeira parte, a introdução, depois o desenvolvimento e, por fim, conclusão ou peroração, como melhor quiser chamar. Tá? Mas conclusão e peroração são as duas coisas, são a mesma coisa. Tá? E eu pego também a palavra de Deus que vai nos chamar a atenção para isso. Empenha-te em te apresentares diante de Deus como um homem digno de aprovação. Está aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15. Empenha-te em te apresentares diante de Deus
como homem digno de aprovação, operário que não tem que se envergonhar, íntegro distribuidor da palavra da verdade. Então, irmãos, é assim que nós temos que nos apresentar diante do Senhor para poder preparar o nosso roteiro. Íntegro, humilde e com um coração aberto para o amor de Deus, até para que a gente vai transmitir o anúncio que é Jesus Cristo, que é a Santíssima Trindade, né, com esse mesmo amor, com essa mesma misericórdia que Deus tem para conosco e humildade. Amém? Então, nós vamos preparar então nossa pregação. Vamos preparar o nosso roteiro. Nós sabemos que a primeira parte é a introdução, a segunda parte é desenvolvimento, a terceira parte é conclusão ou peroração. No entanto, quando eu vou preparar a minha pregação, eu vou preparar num roteiro primeiro o desenvolvimento. Tá? Então o desenvolvimento é a primeira parte que se elabora em um roteiro. Para que possamos preparar o desenvolvimento de uma pregação de forma adequada, primeiramente temos que ter consciência de que não importa qual seja a pregação, já está pronta no coração de Deus. Cabe ao pregador extraí-la, né, do coração de Deus através da escuta profética. Muito mais do que nós pregadores, Deus quer que seus filhos sejam tocados pela nossa pregação e assim tenham suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Não é? Então, mais do que nós, Deus quer que as pessoas sejam tocadas pelo poder da palavra. Não é? E como preparar um desenvolvimento? Na preparação do desenvolvimento da pregação, devemos realizar um estudo sobre o tema a ser pregado, utilizando como fonte a Bíblia Sagrada, o catecismo, documentos da igreja e a vida dos santos. Tá ok? Porém, a principal fonte para a pregação é a oração. Como preparar a pregação? O roteiro nós precisamos preparar em oração. Tá? E quais são os passos para isso? O primeiro passo, nós vamos fazer aquilo que nós chamamos de ciclo carismático. Tá? Nós fazemos isso, por exemplo, o núcleo faz antes de preparar para o grupo de oração. No grupo de oração, no dia do grupo de oração, faz o ciclo carismático. Por quê? Porque essa é a essência nossa, né, de renovação carismática católica. E o que acontece? Nós precisamos, na primeira parte desse ciclo carismático, fazer a nossa oração em vernáculo. O que é isso? A oração que é feita na nossa língua mãe, que no nosso caso o português. Né? Iniciamos com um momento de perdão, pedindo perdão para Deus pelas ofensas que cometemos contra Ele, contra os irmãos, né? E clamando a Deus para que as nossas limitações não sejam, né, obstáculos à sua graça. Que as nossas limitações, nosso medo, aquilo que nós temos como barreiras, né, que o Senhor possa tirar isso de nós. Então, nós fazemos a nossa preparação orando, entregando a cada um de nós o nosso momento, né? E pedindo a Deus, né, a sua graça para a vida dos irmãos que nos ouvirão. Né? Em seguida, nós vamos iniciar um momento de louvor. Nós vamos bendizer, exaltar o nome de Deus, dar glórias a Deus, agradecendo pelo perdão recebido, né, pela grandeza de Deus e por tudo que Ele realiza na vida dos irmãos da pregação. Então isso a gente reconhece, né, louvando a Deus, que Deus é bom, Deus é misericordioso. Sabe, você sabe fazer o ciclo carismático, né? Mas aqui só para a gente poder lembrar que isso precisa ser também na preparação da pregação, essa estrutura da pregação, nós precisamos, no desenvolvimento, fazer nosso momento de oração. E depois a gente faz a oração em línguas, né? Após orar com as suas próprias palavras, quando não temos mais palavras, né, nós oramos em línguas. Quando a gente cessa, né, tudo aquilo que a gente vinha na nossa mente, na nossa memória, no nosso coração, e a gente falou, orou, entregou, louvou a Deus, então agora a gente ora em línguas. E pede, né, através do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. Né? E depois que a gente faz esse momento, aí a gente silencia. Devemos fazer um momento de silêncio para exercitar, né, a escuta profética. E você sabe o que é a escuta profética, esse momento da escuta profética. Né? Devemos anotar tudo o que Deus vai nos revelar, né? Utilizando na pregação. Você vai anotando tudo. Passagens bíblicas, palavras de ciência, palavras de sabedoria, testemunho, lembranças, visualizações, histórias, todas essas coisas. Né? Você faz ali uma anotação de tudo aquilo que o Senhor vai revelando, de tudo aquilo que o Senhor vai te dando, né? Para que você então possa montar
o desenvolvimento da sua pregação. Por isso que na estrutura, quando nós estamos preparando ali o roteiro, a primeira parte não é a introdução. A gente prepara primeiro o desenvolvimento, fazendo o ciclo carismático, né? E depois anotando tudo aquilo que o Senhor vai nos dando, né? E o segundo passo, né, após anotar tudo aquilo que Deus colocou em nosso coração e nossa mente, devemos fazer um discernimento que ocorre em duas etapas. Tá? O discernimento reflexivo e o discernimento carismático. Tá? Lembra aí, discernimento reflexivo e o discernimento carismático. O discernimento reflexivo, nesse discernimento nós vamos utilizar a nossa razão, né? Fazemos um filtro, retirando os excessos e aquilo que não esteja de acordo com a doutrina da igreja. Em seguida, né, nós organizamos um conteúdo numa sequência lógica. E eu quero lembrar aqui, irmãos, que nós precisamos também fazer 3 perguntas, né, quando nós vamos fazer esse discernimento reflexivo na nossa pregação. O que é essencial nesta pregação, diante de tudo aquilo que eu anotei, né, o que realmente é essencial, que não pode faltar nessa pregação? O que é importante, mas não é essencial na pregação? É uma segunda pergunta que nós precisamos fazer, tá? Exatamente para a gente ir fazendo esse filtro, esse discernimento reflexivo. E aquilo que é acessório, né, que pode ser deixado de lado, não precisa ser falado, você entendeu? E depois a gente faz então um discernimento carismático. Nesse discernimento carismático, nós oramos novamente, né, pedimos para Deus nos mostrar aquilo que realmente deve ser usado na pregação. E caso seja necessário, fazemos novamente todo o ciclo carismático. Por isso eu estou falando que nós precisamos ter amor, sabe? O Papa Francisco, ele nos exorta, né, para que a gente tenha amor ao preparar. Ele fala assim, olha, nesse livro aqui da exortação, né, do Evangelho Gáudio, ele fala assim para nós, olha, não vale a pena dedicar-se a ler um texto bíblico se aquilo que se quer obter são resultados rápidos, fáceis ou imediatos. O que ele quer dizer com isso? Ele quer falar o seguinte, muitas vezes nós queremos florear demais a nossa pregação, né? Eu vejo alguns pregadores fazerem isso, e aí trabalham na técnica, né, mexendo na ferida das pessoas. E aí o que acontece? As pessoas choram, e às vezes o pregador se ilude achando que aquele choro, né, está fazendo uma grande transformação na vida da pessoa. Muitas vezes está trabalhando só emocional, e não é isso que Deus quer. Deus quer realmente transformar essa vida, tirar lá da escuridão, trazer para a luz, você está entendendo? Então as pessoas podem até chorar, sabe? Mas isso não quer dizer que elas estão sendo transformadas. E muitas vezes elas podem sim também estarem sendo transformadas, né, fazendo uma reflexão daquilo que está sendo falado e realmente vira a emoção, tá? Mas nós não podemos ficar trabalhando a emoção, nós temos que trabalhar a palavra de Deus. É aí que o Papa está nos exortando a fazer uma boa preparação, exatamente para que a gente não venha querer resultados imediatos, sabe? A palavra de Deus, ela não vai dizer para nós que ela é como a chuva que cai, não é? A chuva cai e depois ela não vai embora, né, sem deixar ali um resultado. Sabe, a palavra também é desse jeito, ela é lançada, o anúncio que nós fazemos, né, da palavra de Deus, ela vai aos corações, ela começa a chuva que rega ali o terreno fértil, onde a boa semente está sendo lançada, né, nos corações, tá ok? Então ele fala que a gente tem que fazer uma preparação mesmo com amor, né, e dedicando bom tempo realmente para que a gente faça uma boa pregação, tá? E aí ele continua dizendo, uma pessoa só dedica um tempo gratuito e sem pressa às coisas ou às pessoas que ama. E aqui se trata de amar a Deus que quis falar. A partir deste amor, uma pessoa pode dedicar-se todo o tempo que for necessário com a atitude de um discípulo. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Então, como discípulos, meus irmãos, nós precisamos, né, fazer esse discernimento, fazer esse momento de oração, fazer o ciclo carismático, né? E falar para o Senhor, fala, Senhor, o que o Senhor quer. E diante desse discernimento reflexivo e discernimento carismático, nós vamos fazer um filtro, tá? E aí sim é onde nós vamos extrair, né, do coração de Deus a pregação. O pregador deve estar então atento às manifestações de Deus, nos fala todo instante de maneira sutil através dos acontecimentos do dia a dia, né? E por fim montamos o desenvolvimento a partir do que Deus nos revelou, usando a seguinte estrutura. Nós vamos usar as ideias principais,
Tá? As ideias principais são tópicos que se referem diretamente ao tema, e as ideias secundárias. As ideias secundárias são tópicos que se referem a cada ideia principal. A utilização das ideias secundárias varia de acordo com cada pessoa. Algumas pessoas gostam de usar somente uma ou duas palavras como referência, outras usam frases inteiras, citações bíblicas, outros usam figuras, desenhos, né, etc. Tudo isso aí pode ser usado. Então, nós precisamos entender também que a pregação no grupo de oração, ela é 10 minutos, né? Nós somos orientados a pregar 10 minutos. Então esse é um tempo que a gente não pode, por exemplo, estar colocando ideias principais, ideias secundárias e outras ideias, entendeu? A gente não pode ficar recheando com muitas coisas. Nós temos que ser concisos, né? Nós precisamos ser simples e diretas. E aqui eu quero pegar também dessa exortação do Papa Francisco, né? Uma outra parte em que ele fala exatamente isso para nós, né? Para que a gente possa entender que a nossa pregação, ela tem um objetivo, né? E ele fala assim, olha, na Bíblia, por exemplo, aparece a recomendação para se preparar a pregação de modo que garanta uma apropriada extensão. Ser conciso no teu falar muitas coisas em poucas palavras. Isso aqui está no parágrafo 156, né, da exortação do Papa Francisco aqui. Ser conciso no teu falar muitas coisas em poucas palavras, né? Então não adianta ficar arrumando mais ideias para colocar no grupo, na sua pregação, na estrutura da sua pregação, no roteiro, né, no seu desenvolvimento. Então, basicamente as ideias principais e as ideias secundárias, tá ok? E é importante também lembrar, né, que o tempo, né, de uma pregação, como eu falei, de 10 minutos no grupo de oração. Sendo assim, não convém para esse tipo de pregação ter muitas ideias principais e secundárias. Tá? E visando auxiliar o pregador iniciante, né, na elaboração e desenvolvimento do roteiro da pregação, nós sugerimos também o seguinte conteúdo. Né? Você conceituar. Então, primeiramente, conceitue tudo aquilo, né, sobre o assunto, o tema a ser abordado. Né? Você vai pegar o tema e você vai conceituar. E for o caso, apresente os tipos. Por exemplo, se você for falar do perdão, né, fale o que é perdoar. Se for falar de pecado, fale o que é pecado. E cite os tipos de pecado, né, os pecados veniais, capitais e mortais. Se você for falar de amor, fale o que é amor e cite os tipos de amor. Né, o amor ágape, o amor eros, o amor filia. Você entendeu? Seja simples e direto, conceitue isso. Né? E como fazer? Apresente como se deve fazer. Por exemplo, se o tema for perdão, fale como fazer para perdoar. Se o tema for pecado, fale como vencer o pecado. Se o tema for amor, então fale como devemos amar. Entendeu? Simples assim. E nós precisamos também, muitas vezes, colocar o testemunho pessoal nosso, né? Para poder firmar, fixar também no coração, é muito importante. Se você tem um testemunho, coloque. Então, dê o seu testemunho referente ao tema, né, pregado. Apresentando como você tem vivido aquilo que está pregando. Por exemplo, se o tema é perdão, apresente algumas situações que você passou, que teve que exercitar o perdão. Se o tema é pecado, testemunhe as situações que você conseguiu vencer ou fugir do pecado. Entendeu? Então, você dá o seu testemunho também, mas lembrando novamente, né, o nosso tempo de pregação é 10 minutos. E, né, depois de fazer toda dentro dessa estrutura do desenvolvimento, aí nós vamos passar para a conclusão, fazendo o roteiro. Novamente quero falar aqui, fazendo o roteiro, então a segunda parte do roteiro é a conclusão. Tá? Então, na conclusão, nós vamos fazer o fechamento da pregação, dividindo nas seguintes partes. A peroração. A peroração é a síntese das ideias principais apresentadas no desenvolvimento do roteiro, ressaltando a ideia central da pregação. Ou seja, aquilo que Deus quer que fique inflamado no coração dos ouvintes. Neste momento pode ser apresentado um elemento novo, inesperado, interessante, entendeu? Ou seja, algo que faz com que os ouvintes terminem a pregação com um desejo sincero de mudança de vida. Lembra da pregação de Pedro? Né? A pregação de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, logo depois de Pentecostes, né, ele anuncia, né, o que tinha acontecido ali naquele momento para as pessoas. Ele fala da palavra e depois ele fala com voz forte, né, que é também uma das características do querigma.
que é falar com voz forte. Muitas vezes as pessoas entendem falar com voz forte é falar gritando, né? Ou então pregar gritando. A gente sabe que nós temos a técnica da pregação, quando nós vamos falar sobre verbalização, e tem as entonações de voz. Então, pregar o tempo inteiro numa voz baixa é ruim, mas também pregar gritando o tempo inteiro é muito ruim, porque muitas vezes desagrada as pessoas, né? Incomoda as pessoas. Então a gente precisa falar com voz firme, mas hoje nós temos as técnicas, né? E nós temos também a tecnologia a nosso favor. Nós temos o microfone, o amplificador, nós temos a caixa de som. Então, se nós ficarmos gritando, aí fica realmente uma pregação chata, comprida, enjoada, né? E não vai fazer com que as pessoas abram o coração, muito pelo contrário, vai fechar o coração das pessoas, né? Então, concluindo, né, a nossa pregação, nós vamos fazer essa peroração, né, fazendo com que as pessoas realmente tenham essa mudança de vida. E ainda lembrando, né, do que essa pregação de Pedro, logo depois que ele prega, que ele termina, ele faz as pessoas, né, se sentirem. Então, o que nós devemos fazer? Né? Então, Pedro fala, né, crede no Evangelho, né, renuncie ao pecado, né, e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o dom do Espírito Santo, né, repousará sobre vocês. Isso é uma promessa que é para nós, é para quem escuta de longe, é para os nossos pais, para todos. Então, conclua realmente para que as pessoas possam, né, serem atingidas com isso. Então, precisa causar nas pessoas, depois de ouvir uma pregação querigmática, esse desejo de mudança, de experimentar tudo aquilo que foi falado, tá certo? Isso na conclusão. E nós vemos também, e chamamos na conclusão, o convite à ação, né? Nesse momento devemos levar os ouvintes a viver e comprometer com o que foi pregado, né? Devemos levá-los à experiência de poder transformador, né? Do poder transformador que tem o Espírito Santo naquele exato momento. Amém? Aí a gente faz no roteiro também a oração final, né? Finalizando a pregação. O pregador deve fazer, né, uma breve oração para que os ouvintes possam ser fiéis ao compromisso feito e visando a entrega do povo em clima de oração a quem estiver responsável pela condução dos momentos da oração na reunião de oração. Entendeu? Então nós fazemos. Isso se for combinado com o coordenador ou com aquele que te convidou, meu irmão, para poder pregar no grupo de oração, você pode então fazer um momento de oração maior, né? Mas aqui a gente está lembrando que a gente está fazendo o roteiro, entendeu? Então a gente faz ali no roteiro, né, a conclusão, e lembrando que nós precisamos fazer uma breve oração, né? Então a gente coloca também no nosso roteiro, tá? Então, lembrando, nós fazemos primeiro, fazendo o nosso roteiro, o desenvolvimento, depois a gente faz a conclusão pela oração, tá? E só então a gente faz a introdução. A introdução, fazendo o roteiro, é a última parte, tá? E no roteiro, a introdução é a última a ser preparada, assim como num bolo, né? A decoração é a última coisa a ser feita. Nós pegamos essa analogia do bolo, porque quando você vê o bolo, qual que é a primeira coisa que você vê um bolo confeitado? É exatamente o que está lá, né? A cereja do bolo, né? É aquela cobertura mais linda que tem lá. É aquilo que vai dar vontade nas pessoas de comer o bolo, né? E a introdução, ela é essa cereja do bolo. No entanto, fazendo o roteiro, ela é a última a ser feita, né? Ela tem que extrair, ela deve atrair, né, a atenção dos ouvintes, despertando neles o interesse para aquilo que seja pregado. Pois somente nos primeiros minutos da pregação nós temos 100%, né, da atenção dos ouvintes. Sabe, irmãos, isso é matéria até de estudo. Foi feito um estudo e foi descoberto que as pessoas, ela mantêm a atenção quando elas vão ouvir nos 3 primeiros minutos, né, da pregação. Então, se nós fazemos uma introdução bem feita, os outros minutos que sucedem, né, a nossa pregação, as pessoas vão estar mais atentos à nossa pregação. Por isso nós não podemos gastar com esses 3 minutos fazendo bobeira, né, falando coisas que não convêm. Muitas vezes eu vejo pregadores fazendo firula no começo da pregação, mandando o pessoal gritar, responder aquilo que ele está falando e tal. Isso são coisas desnecessárias, não tem necessidade. E na introdução,
quando nós fazíamos antes as pregações, nós falávamos o nosso nome, né? A gente nos apresentava no começo da pregação. Só que agora nós fazemos assim, no grupo de oração, faz o ciclo carismático, lá no grupo de oração. Aí depois que a pessoa está concluindo aquele momento de escuta, né, e as pessoas estão fazendo a sua entrega, já entrega o microfone para o pregador. Então você já pega aquela pregação naquele momento, dá continuidade àquele pequeno momento de oração e já entra, né, na sua pregação. Então não tem necessidade neste momento de você falar o seu nome ou se apresentar, falar que você é casado, na pregação, tá? Quando você vai fazer um ensino, quando você vai falar, por exemplo, você vai falar num seminário, então você tem tempo, então você se apresenta. Mas na pregação não tem essa necessidade. Então na pregação, praticamente, nós vamos apresentar o quê? O tema, né, da pregação. Nós vamos apresentar, né, o que vai ser falado na pregação. Né? Então nós vamos fazer uma motivação, tá? Então lá na introdução você vai fazer a apresentação da pregação e vai fazer uma motivação inicial. E essa motivação inicial é a cereja do bolo. Lembra daquilo que eu falei? Na pregação. O objetivo da motivação é despertar o interesse dos ouvintes naquilo que será pregado. Se a motivação for uma pergunta, ela precisa ser respondida dentro do conteúdo. E se a motivação for uma promessa, precisa ser cumprida. Tá ok? Se a gente faz uma promessa, olha, nesta noite, né, o Senhor está dizendo que todos aqui vão receber uma cura, uma libertação, isso precisa acontecer no momento da pregação. Então nós temos que ter cuidado também, entendeu? E, por exemplo, né, se na motivação questionamos as pessoas se elas conhecem o caminho, a verdade e a felicidade, então ao longo da pregação este caminho deve ser, né, apresentado. Ou se na motivação, pela ousadia do Espírito, dissemos que os ouvintes, dissemos, né, para os ouvintes que Deus realiza cura, isso deve acontecer ao longo da pregação. Lembra daquilo que eu estou dizendo, né? Nessa introdução, nesse desenvolvimento, aquilo que a gente falar tem que acontecer, entendeu? E nós vamos colocar também o título da pregação. É importante apresentar o tema logo no início da pregação para que os ouvintes possam relacionar com o tema citações históricas, né, as histórias, os testemunhos usados durante a pregação e também a citação bíblica. A citação bíblica, né, é a palavra principal que será refletida durante a pregação, não sendo obrigatória a sua apresentação na introdução. Ela pode ser apresentada no desenvolvimento do roteiro. Eu não sei se você reparou, quando eu comecei, eu falei dos tópicos, mas não falei da palavra. Depois eu peguei a palavra já no desenvolvimento. Então, não tem necessidade, talvez, de você colocar lá na introdução. Eu gosto de colocar, porque como a pregação, isso na pregação no grupo de oração, né, as pessoas já vão se adiantando com a palavra. E é muito importante, meus irmãos, a gente pegar a palavra, né? A gente ler a palavra para as pessoas, para que as pessoas retomem este gosto pela leitura da palavra, que elas tenham respeito pela leitura da palavra, que elas possam levar, né, a Bíblia, né? Convoca o pessoal a levantar a sua Bíblia no momento da pregação, tá? Isso tudo é muito importante, a gente precisa resgatar isso, sabe? Porque nós éramos conhecidos, irmãos, como aquelas pessoas carismáticas, né, como realmente aqueles que carregavam a Bíblia, aqueles que liam a Bíblia. Inclusive, o Papa Francisco, né, no encontro que teve com a renovação carismática no ano de 2016, se eu não me engano, que foi em Pentecostes, ele perguntou, né, olha, a renovação carismática era conhecida, né, como o povo que lia a Bíblia, não é verdade? E o povo, é verdade. Aí ele disse, será, né? Será que continua? Então ele faz essa pergunta, e essa pergunta nós precisamos ver. Eu não sei você, irmãos, mas muitas vezes eu vejo pregadores que nem mesmo a palavra de Deus leem. Sabe? Eles põem ela em cima do ambão e já começam a falar, e muitas vezes nem fala a citação bíblica. Então que anúncio que é esse, né? Estão anunciando a si mesmo, estão anunciando a própria pessoa, pela vaidade deles, né? E aí eu vejo muitos pregadores que falam assim, eu não prego se não for meia hora, 40 minutos. Vaidade, não é? Porque nós sabemos que o tempo de pregação no grupo de oração é 10 minutos. E aqui eu quero pegar uma coisa importante, irmãos, até lembrei disso agora também, que está nesse livro aqui do Frei Raniero Cantalamessa, que ele fala dessa questão do tempo, sabe? Eu quero chamar a atenção com aquilo que o Frei Raniero nos exorta aqui.
Ele diz assim, olha, na página 63 deste livro: argumenta-se isto é absurdo. O tempo é aquilo que é, concordo. Mas quem multiplicou os pães não poderá talvez multiplicar também o tempo? Afinal, é o que Deus faz continuamente, é o que realizamos como experiência todos os dias. Depois de haver rezado, faz-se as mesmas coisas em menos da metade do tempo. Ou seja, esse mesmo Deus, né, que multiplicou os pães, ele também pode multiplicar o tempo. Então, dentro de 10 minutos, você que rezou, você que orou, preparou a sua pregação, estes 10 minutos vão ser suficientes, né? Então, você vai falar mais coisas em menos tempo, tá? Porque você rezou. E aí ele ainda diz assim, olha, isso acontece conosco quando corremos para fazer pregação sem rezar. Não significa que faltem palavras, ao contrário, quanto menos se reza, mais se fala. Mas são palavras vazias que não transpassam o coração de ninguém. A evangelização tem necessidade vital de autêntico espírito profético. Somente uma evangelização profética pode abalar o mundo. Olha só que forte isso para nós, né, meus irmãos? Então, saiba que 10 minutos é suficiente. Né? Então, quanto mais se reza, menos se fala. Tá? Isso aqui é uma exortação que ele fez para nós. Se você rezou, orou, fez o seu desenvolvimento, você fez ali a sua escuta profética, Deus falou, você fez o discernimento reflexivo, você fez o discernimento carismático, fez o filtro, você vai pregar aquilo que é essencial, aquilo que precisa. Entendeu? E vai ser simples, direto e vai atingir o coração dos nossos irmãos sem necessidade de ficar, como diz o ditado, enchendo linguiça. Se é que você me entende, meu irmão. Né? Então, você pode, continuando aqui, falando sobre essa parte da introdução, você pode colocar também essa. Lembrando então de tudo aquilo que nós falamos, tá ok? Vamos fazer aqui uma síntese, agora concluindo essa parte do roteiro, né? De como nós fazemos nosso roteiro, a preparação da nossa pregação, tá ok? Então lembrando que a estrutura da pregação é o quê? Introdução, desenvolvimento e peroração. Tá? E quando nós estamos preparando o nosso roteiro, nós começamos primeiro fazendo o desenvolvimento, depois nós passamos então para a peroração, só então nós fazemos a introdução, tá ok? E fazendo agora essa síntese, né, lembrando que na apresentação da pregação, né, lá na introdução, nós vamos falar sobre a motivação, né, daquilo que nós vamos falar na pregação. Vamos fazer, apresentar o título da pregação, tá? Vamos dizer que nós vamos falar sobre pecado, né? Então, o título da pregação, o salário do pecado é a morte. Nós vamos pegar e colocar a citação bíblica, né? A citação que nós podemos colocar na introdução, mas lembrando que eu falei, se você quiser citar na introdução, tudo bem, e falar no desenvolvimento, tudo bem. Mas se você não quiser citar na introdução, né, é importante, mas se você não quiser citar na introdução para poder estar ganhando tempo, você fala no desenvolvimento, tá ok? Então, na introdução nós vamos falar sobre a motivação, nós vamos falar do tema, tá? E a citação bíblica. E no desenvolvimento, nós vamos falar então do que é a definição do tema, né? Qual que é o tema? O pecado. Nós vamos falar sobre o pecado, né? O pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a reta consciência, né? Aquilo está lá no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1849. O pecado é uma ofensa a Deus, Catecismo da Igreja Católica, 1850. Né? Aí você faz o desenvolvimento, o salário do pecado é a morte, as consequências do pecado. Você apresenta então agora neste momento a palavra de Deus que você colocou, né? Aquilo que você precisa falar. Vamos dar o exemplo aqui, por exemplo, Provérbios 13, 21. A desgraça persegue os pecadores, a felicidade é a recompensa dos justos. 2 Macabeus 7, 32. Quanto a nós, e por causa dos nossos pecados que sofremos, como fugir do pecado? Eclesiástico 21, 2. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. Enfim, né, Deus vai te dar aquilo que vai ser necessário você falar na pregação, aquilo que é essencial. Né? Você já fez a sua preparação, já colocou no papel, é isso que está aí.
E no desenvolvimento também você vai poder colocar o seu testemunho pessoal, caso você tenha. Tá? Então, lembrando disso, você tem um testemunho referente àquilo que você está pregando, faça também. Lembrando que quando a gente faz aí, né, quando a gente dá o nosso testemunho, ele tem que ser A, B, C. A de alegre, B de breve e C de centrado em Cristo. Tá ok? Alegre, breve, centrado em Cristo. E depois você vai passar para a conclusão, a segunda fase de preparação do seu roteiro. Né? E na peroração, você vai colocar lá, o salário do pecado é a morte. Lembrando que você já falou, precisamos nos encontrar com a vida e sermos felizes. Né? E você vai fazer aí então o convite à ação, renúncia ao pecado, né? Pedir para que as pessoas possam renunciar. Renuncie o pecado agora. É assim que se faz, né? Para que as pessoas possam então ficar naquele momento impactadas e queiram mudança de vida. Esse convite à ação que você está fazendo, né, na conclusão. E a oração final. E depois você passa para poder fazer a introdução. Ok? Então, a preparação da pregação é uma tarefa tão importante que convém dedicar-se um tempo longo de estudo, oração, reflexão e criatividade pastoral. Evangelho Gáudio. Tá? Parágrafos 145. Mais uma exortação do Papa Francisco. A confiança no Espírito Santo que atua na pregação não é meramente passiva, mas ativa e criativa. Implica oferecer-se como instrumento. Romanos 12, 1. Com todas as próprias capacidades para que possam ser utilizadas por Deus, um pregador que não se prepara não é espiritual, é desonesto, irresponsável quanto aos dons que recebeu. E aqui também eu quero pegar, né, mais uma passagem do Evangelho Gáudio, parágrafo 151, que ele vai dizer assim: o Espírito Santo, que inspirou a palavra, é quem hoje ainda, como nos inícios da igreja, age em cada um dos evangelizadores, que se deixa possuir e conduzir por ele, e põe na sua boca a palavra que ele sozinho não pode encontrar. Tá? Então, nós sabemos que é o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus que vai inspirar você nessa pregação. E não é você. Né? É o Espírito Santo que lá no início da igreja, ele inspirou os apóstolos, ele inspirou os primeiros pregadores, os primeiros padres, né, a pregar, também vai inspirar você nessa pregação. Ok? E assim, por fim, é importante ressaltar que a utilização do roteiro na pregação não engessa a pregação. E assim não exclui as inspirações de Deus durante a pregação. Tá? O roteiro é para te ajudar, né? Não é para poder engessar a sua pregação. Às vezes, se você tem dificuldade, né, de ficar com o roteiro e fazendo a pregação, tem ele lá, faça da sua forma, obedecendo, né, aquilo que você preparou no roteiro, tá? Mas que ele não engesse a sua pregação, que você possa desenvolver com o Espírito Santo. Tem pessoas que muitas vezes preparam o roteiro, está lá, mas aí foge completamente daquilo que ele preparou, e aí, meu irmão, nós estaremos, né, não fazendo aquilo que é a vontade de Deus, porque se nós tivemos tempos para poder preparar, nós dedicamos esse tempo, o Espírito Santo falou, nós preparamos tudo, e aí em cima da hora a gente muda. Eu vejo pregadores que falam que foi do Espírito Santo, vai saber, né? Mas eu penso que a nossa pregação ela é inspirada e é toda preparada quando nós estamos ali preparando o roteiro da nossa pregação, tá? Então é isso. Como é uma pregação? Basicamente é isso. O objetivo é esse, tá? Eu passei a centralidade aí do que é, né, a nossa pregação, tá bom? E deixo aqui então, meu irmão, minha irmã, meu abraço, que Deus possa abençoar cada um de nós, as nossas famílias, tá? Um bom encontro aí que continua, né, do encontro de pregadores, e deixo aqui realmente para vocês, para que vocês possam lembrar que nós estamos num tempo que nós estamos fazendo um estudo também da Carta de São Paulo aos Romanos, né? Tenho certeza que o Patrick ele passou para vocês e vocês estão fazendo esse estudo dessa parte da Bíblia, que é a Carta de São Paulo aos Romanos. Vai até o final deste mês, né? E logo, logo vai sair um novo estudo, né, para nós todos, pregadores aí, que é muito bom, tá bom? Ficamos então na proteção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Saudações a vocês, meus irmãos do estado de Goiás. A paz de Jesus e o amor de Maria seja com todos vocês. Eu me chamo Brás, atualmente estou como coordenador do Ministério de Pregação do estado de Goiás e quero fazer um convite muito especial para você. Nos dias 12, 13 e 14, agora do mês de junho, teremos o nosso segundo congresso online do Ministério de Pregação. E você é o nosso convidado especial. Você que é pregador, você que é de outro ministério, você que quer nos acompanhar, faça a sua inscrição neste momento. Acesse lá o site da rccbrasil.com e faça a sua inscrição. Nós teremos como tema o Salmo 118, no versículo 105. Vossa palavra é um feixe que ilumina meus passos. E esses dias será de grande aprendizado para todos nós. De grande graça, pois teremos lá orações, Santa Missa, teremos as pregações, pocket shows, e tudo isso preparado com muito carinho para você, meu irmão. Faça então a sua inscrição agora, neste momento. Eu já fiz a minha. Faça você também. Deus abençoe e até lá.